Olá, queridos alunos, sexta-feira, último dia da semana, né, que a gente está em atividade. Como a professora explicou lá na videoaula de Brusque da segunda-feira, essa semana foi uma semana mais calma, com atividades, né, não tão exigentes, foi mais um reforço, a professora mandou bastante contação de história, treinamos caligrafia ontem, vamos treinar mais um pouco hoje, tivemos o feriado na terça. Então, hoje a nossa videoaula ela vai ter 3 momentos. Primeiramente, a professora vai fazer a correção daquela folha que foi dada na última sexta que a professora mandou a videoaula, né? Foi dada uma atividade sobre a sílaba tônica, que eu corrigi no particular, dando nota para cada um que me enviou. E essa aqui eu disse que a gente ia usar na próxima videoaula. Então, depois você pega essa folha para continuar assistindo, porque a professora vai fazer passo a passo e você vai conferir na sua folhinha, tá? Que é a folha da centopeia. Depois, no segundo momento, eu vou estar fazendo a segunda parte da caligrafia. Nós vamos terminar as sílabas simples que começamos ontem. E no final vai ter um recado sobre os materiais que a gente vai começar a usar semana que vem. Os livros, pastinha, caderno, a professora vai estar explicando tudo e é muito importante você acompanhar, certo? Agora fica bem ligado, pega a folhinha da centopeia que nós vamos fazer a correção. Vamos lá. Vamos lá então, as centopeias e seus sapatinhos. Esse texto ele tem uma ilustração, então sempre que a gente vai fazer a leitura é importante que a gente olhe essa ilustração, que também dá para a gente entender um pouquinho do texto. Vejam ali a centopeia saindo da sapataria e a gente vê a Joaninha com a mão na cabeça assustada. Então a gente mais ou menos já imagina o que vai acontecer. Acompanhe a leitura do texto, você pode acompanhar na sua própria folha, ok? As centopeias e seus sapatinhos. Dona Centopeia acordou Centopeinha mais cedo. Era dia de comprar sapatos. Na loja, Joaninha veio atendê-las. Joaninha subiu e desceu a escada, subiu e desceu diversas vezes para trazer os sapatos. Uns eram apertados para os primeiros pés de Centopeinha e outros ficaram largos para os últimos. Joaninha já estava de pernas moles de tanto subir e descer escadas. Finalmente, conseguiu encontrar sapatos para todos os pés de Centopeinha. Já não tinha forças nem para se levantar. Foi então que Dona Centopeia disse: agora é minha vez. Antes da gente ir para a correção das respostas, eu quero que vocês observem Centopeia, Centopeinha, Joaninha, estão tudo com letra maiúscula. São os nomes. Quando inicia o terceiro parágrafo, nós podemos ver, né? Que vai falar que Joaninha subiu e desceu. Então, subiu e desceu. O texto está em forma de escada. Ele sobe e desce, certo? Depois, no parágrafo seguinte, fala que alguns sapatos ficavam apertados, então as letras estão bem juntinhas, e outros ficaram largos, tem um espaço entre as letras. Então vejam que o texto ele também trabalha com as letras para a gente ter uma imagem diferenciada, certo? E depois, novamente, diz ali, ó, de tanto subir e descer. Esse subir e descer está até meio afastado. E daí a gente entende o porquê que a Joaninha está assim, ó. Porque depois de tanto subir e descer, a Dona Centopeia falou, agora é a minha vez. Então, você tem que entender, interpretar. Agora é minha vez significa que a Joaninha vai subir e descer tudo novamente. Vamos agora, então, para a correção das atividades. Vamos ver o que vem escrito ali logo abaixo. Acompanhe agora na sua folha se as suas respostas ficaram semelhantes ou iguais à da professora. Primeira questão. Vou numerar os sapatinhos de acordo com a sequência do texto. O que é a sequência do texto? É o que aconteceu primeiro, depois até chegar ao fim. Então, a gente vê aqui que o que aconteceu primeiro? Dona Centopeia acordou Centopeinha mais cedo. Depois, elas foram comprar sapatos. Na loja, Joaninha veio atendê-las.
Centopeinha conseguiu encontrar os sapatos. A sequência da número 1 é essa. Essa tem que ser assim, não pode ser semelhante. 2, 1, 3 e 4. Segunda. Por que a Joaninha ficou cansada de tanto subir e descer a escada trazendo sapatos? Se você escreveu de tanto subir e descer a escada e botou um ponto, tá correto, você não precisa completar. A professora fez de uma outra maneira para você entender que há sempre várias formas de responder quando a pergunta não é objetiva. O que é uma pergunta objetiva? Esta aqui, que eu tenho que numerar, certo? Lembrar da letra maiúscula no início de frase. Centopeinha conseguiu comprar os sapatinhos? Sim. Quem respondeu isso? Ok. A professora botou sim, vírgula, para todos os pés, mas não precisa. 4. Escreva o que Dona Centopeia disse para a Joaninha. Você vai lá na última frase do texto e copia. Travessão. Agora é a minha vez. Exclamação. Certo? Então, essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Seguimos para a segunda parte. Questão 3. Então, por que a Dona Centopeia acordou Centopeinha mais cedo? Porque era dia de comprar sapatos. Observem que o porquê na pergunta é separado e o porquê na resposta é juntos. Aqui a gente pode pensar, mas se eu quero comprar sapatos, a minha mãe não precisa me acordar mais cedo. Mas é que nós não temos 100 pés. Centopeia tem 100 perninhas, 100 pezinhos. Até o desenho ali, a centopeia está bem curtinha, comparado à centopeia de verdade. Por quem for atendida, Joaninha, letra maiúscula, que é o nome da personagem. Agora a professora botou respostas aqui da professora, mas você pode colocar a sua. Por exemplo, se eu fosse a Joaninha, teria pedido ajuda para outra atendente. Se eu fosse a Joaninha, teria pirado. Se eu fosse a Joaninha, teria fugido. Se eu fosse a Joaninha, teria desistido de atender a centopeia. Você vai botar aquilo que você criou, tá? Aqui não existe certo ou errado. A frase tem que ter sentido. Em uma loja de calçados, sempre há vários modelos e tamanhos de calçados. Em uma loja de calçados, sempre há muitos modelos, sempre há muitos sapatos, sempre há alguém para te atender. Preencha como você imaginou. Vá conferindo ali, se você perceber que poderia ficar melhor ou que você escreveu algo errado, você já conserta. Para comprar sapatos, sempre vou com tempo disponível para provar. Isso a professora colocou. Você pode colocar, para comprar sapatos, sempre vou com a minha mãe. Para comprar sapatos, sempre vou, com alegria. Tem gente que adora fazer compras. Você preenche da maneira como você achar que a frase fica correta. Um sapato deve ser bonito e confortável, na minha opinião, mas na sua pode ser diversas maneiras. Um sapato deve ser durável, deve ser confortável, Deve ser do gosto da pessoa. Você preencha como achar melhor, certo? Se você é um aluno organizado, um aluno esperto, você parou nessa linha aqui, ó. Mame, mi, momo minúsculo, mame, mi, momo maiúsculo. Hoje nós vamos fazer a segunda parte. Então, você vai na linha seguinte, E como a professora ensinou ontem, você vai colocar a data, 7/8. Depois do M, nós temos o N, 2 perninhas. E você vai fazer na, ne, ni, no, nu, minúsculo, na, ne, ni, no, nu, maiúsculo. Observem as 2 perninhas e depois o maiúsculo, ó, certo? A professora aqui só vai fazer alguns de modelo, mas depois você vai receber a imagem com as famílias todas completas. M, N, O. O é vogal. P, pá, pe, pi, po, pu. Observem que o P ele vem até embaixo, ele volta e fecha aqui dentro, ó. Para baixo. O P maiúsculo, ele vem de cima e faz a volta. Ó, vem de cima e faz a volta. Eu não posso trocar no meio da palavra. O que nós não vamos fazer agora, porque ele pertence às sílabas complexas, tá? R, ra, re, ri, ro, ru. Ó,
ele sobe e vem. Alguns fazem com uma voltinha. Pode fazer, não tem problema, desde que fique dentro da linha e que eu saiba que é um R, que ele não tem a cara de S e tudo mais. Maiúsculo, tem essa voltinha aqui, ó. Ele desce, faz a barriguinha e puxa, né? O caixa alta, ele é reto, né? Esse tem essa voltinha. RS, saceci, sossu. O S, assim como o R, tem que ter cara de S, ó. Ele sobe, faz uma voltinha e uma barriguinha, ó. Sá. Ele vem, faz a voltinha e uma barriguinha. Si. Entendeu? Mais uma vez para treinar. E o S maiúsculo, ele vai subir. Ó, faz uma voltinha para ficar uma coisa mais... Posso fazer ela mais aberta, ela mais fechada. Desde que eu faço a volta, ela fica algo organizado e ninguém tem dúvida que isso é um S. Então, sa, se, si, so, su. Agora o T. Ta, te, ti, to, tu. O T, ele sobe bem fechadinho, ó, e ele corta. Tem que cortar, porque se eu não cortar, ele não é T, tá? Então, sobe, desce, posso até fazer a vogal e depois cortar, ó, que é melhor ainda. O maiúsculo, ele tem uma voltinha e desce. Não é para fazer a volta e fechar. Por quê? Porque se eu fizer a volta e fechar, esse aqui é a letra I. Letra I. Letra F, quando eu corto. A letra T é uma voltinha solta e o risquinho para baixo, certo? RST, U é vogal, V. V também eu tenho bastante dificuldade. Tem aluno que faz a letra V e depois puxa aqui. Não é dessa forma, tá? Você tem que fazer a voltinha, puxar aqui já a vogal junto, ó, olha o E, fica ali, ó, os dois bem juntinho. Dessa forma aqui é errado, tá? Dentro da regra da letra cursiva é dessa forma. O V maiúsculo, ele faz como a letra U e dá uma voltinha lá no alto. Esse você pode pegar aqui embaixo a vogal, ó. Ok? Vá ver vi vovô. Depois nós temos o W, que também vai ser, né? Opa, comecei com maiúsculo aqui, mas o minúsculo é esse aqui, né? Então, as famílias começam no vá, olha o V. V, vi, ou, né, quando a gente fala assim, ah, eu gosto de comer wafer, é com WA, né? Ou então, o maiúsculo, ó, ah, o nome dele é William, ó, tem o som de U, né? Tem o William com M, tem o William com N, tanto faz, mas eu quero que vocês vejam que a letra W, ela pode ter som de U ou de V. Então, o minúsculo é assim, e o maiúsculo, né? Essa voltinha fica dentro da linha pequena e sobe. Vamos fazer mais um de treino, ó. Tá? V, ó, vá. O V minúsculo de novo. Os dois Z bem juntinho. WX, chá, che. Ou você faz assim, ou você faz assim, não importa. Se você não consegue fazer a volta de uma só vez, assim, você pode estar puxando um de cada vez, não tem problema. E o maiúsculo é a mesma coisa. Ou você faz assim, ou você faz assim. Mas ele é até no alto, tá? Você tem que subir até no alto. Última letra do alfabeto, Z. Vamos lá, então. Faz uma curvinha,
desce. Puxa uma perninha, ó. Puxa pro lado, desce. Zá, zezi, zozu. Quando for o maiúsculo, eu começo aqui de cima e venho até aqui, ó. E faço Z, Zu. Opa, aqui a professora não puxou tanto, tá vendo? Zá. A altura que você vai puxar, tá? Ela não interfere tanto. Observe que eu consigo ver que é a letra Z, ó. Por quê? Porque lá no caderno normal, você não vai ter essa letrinha pequena, essa linha pequena. Essa linha pequena é só para você treinar, de fazer as minúsculas e as maiúsculas, subir e descer no traçado da letra. Certo? Ó. Então, faça com capricho, respeite o traçado, tá? Que hoje eu vou pedir a foto de todas as sílabas simples. Antes da gente finalizar, ver os materiais e tudo mais, eu quero falar que a gente está indo para o segundo semestre. E não importa se a atividade fui eu que mandei, foi a professora de artes, a professora de educação física. Você, como estudante, você tem o dever de fazer todas as atividades. Primeiro, você tem o direito à educação. Então, valorize esse direito, tá? Valorize, estude, leia. Todo dia tire um tempo e faça as suas atividades. Quem está atrasado, corre atrás, faz e manda. Porque assim como eu, a professora de educação física e de artes, registra quem mandou, quem não mandou, quem justificou, quem não justificou, tá? E de uma certa forma, presencial ou à distância, você vai querer uma nota. E ninguém gosta de ganhar nota abaixo da média. Ninguém gosta que fique lá registrado que não está fazendo, tá? Todos nós temos dificuldade, todos nós temos momentos que às vezes é difícil de estar ali do lado do filho. Por isso que a professora está fazendo a videoaula, para você criar um pouquinho de independência. E o pai e a mãe só precisar conferir se realmente você fez e mandar a foto para a professora, tá? Artes, educação física e todas as disciplinas que eu trabalho, esteja com tudo em dia. Eu sou uma professora muito orgulhosa e feliz, porque eu tenho quase 100% dos meus alunos com tudo em dia, tá? Pouquíssimos que eu tô tendo que conversar no privado para tá mandando, que eu tô tendo que tá cobrando. Então, eu tô muito orgulhosa, vocês são muito especiais e as famílias de vocês também, porque vocês sabem o poder da educação na nossa vida, né? A gente precisa. Você é estudante, você tem que estudar, fazer tarefa, ler, escrever, tá? E não se esqueça que a professora de educação física e de artes conta com isso também, certo? Então, tudo em dia, sem deixar acumular. Quando a gente deixa acumular, a gente não dá mais conta do recado. Por que eu tô falando isso? Porque agora vai começar a vir mais atividade. Por quê? Porque se a gente estivesse na sala, a gente já estaria muito mais avançado. A professora tá dando quase nada. O que eu dou para vocês não ocupa nem 1 hora do dia de vocês. E na sala de aula eram 4 horas por dia. Mais a tarefa, mais o trabalho. Entendeu? Então, vamos todos juntos fazer a nossa parte. Conto com você. Agora eu vou falar para vocês dos materiais. Na sua casa, você já tinha 2 cadernos grandes. Desse estilo, né? Alguns são com espiral, mas a maioria é assim. Nesse caderno, você tem um português e um matemática, certo? Como nós ficamos afastados e o caderno de estudos estava na sala, nós começamos a utilizar o de português para ciências, geografia, história e ensino religioso. E mesmo agora que a professora devolveu o caderno de estudos, nós vamos permanecer assim, até que o de português acabe. Nós vamos registrar aqui: português, história, geografia, ciências e ensino religioso. Ele vai virar um caderno de atividades e registros, tá? Deixa o caderno de estudos lá separadinho. Mesmo que a gente volte mês que vem, ou outro, né, até o final do ano, aquele caderno vai ser o último a ser usado, tá? Porque agora a gente já tá indo num ritmo
que não dá para começar a botar os conteúdos lá que vai ficar tudo misturado. Então, são 3 cadernos. Português e matemática vamos continuar, de estudos fica guardado. Depois, você tem 2 cadernos pequenos. Um já estava em casa com você, que é o caderno de recados. Esse você guarda, você pode usar no que vem novamente. O mesmo caderno para recados. Comunicados, por quê? Porque nós usamos um pouquinho. E agora os comunicados são todos online, são todos virtuais. Então, guarda esse caderno. E o outro eu mandei, junto com os materiais. O outro é o caderno de ditado. O pai e a mãe, que foi atencioso, viu que lá já tinham 9 ou 10 ditados com nota. Ditados de números, ditados de palavras. E nós íamos continuar esse caderno até o final do ano, fazendo ditado cada vez mais avançado. Até chegar no ditado de frase, ditado de texto. Vamos fazer? Vamos, mas aí nós vamos utilizar o caderno de português. Por quê? Porque é mais um caderno que você pode guardar para usar no que vem, tá? Então, é uma questão também de economia. Não precisamos gastar todos os cadernos se nós não estamos na sala. Então, os 2 pequenos guardar. Depois, caligrafia, que estava na sala e que é muito necessário no 3º ano. É fundamental. Treina a coordenação. O aluno do 3º ano ele tem que saber escrever cursivo, maiúsculo, minúsculo. Ele tem que saber fazer tudo isso. E o caderno de caligrafia é que vai comandar isso aqui. E nós vamos começar a usar toda semana, certo? Então, esse você vai usar muito a partir de agora. E eu sei que todos os alunos têm, porque eu conferi aluno por aluno. Por isso que a gente está usando. E também sei que os pais já foram buscar, porque a sala de aula também já foi conferida e todos já buscaram seu material, certo? Depois, tem uns pequenos, outros maiores, mas que é um caderno assim, ó, cheio de quadradinhos, que é o caderno quadriculado. Provavelmente não vamos usar este ano, principalmente se a gente continuar com aulas à distância. Guarde, deixa ele guardado, porque ele vai ser útil quando pedir na lista de material de novo, você tem um caderno novinho. Então, não precisa usar, certo? E o último caderno, o caderno de artes, que é o caderno de desenho. As professoras de artes orientaram vocês a colar as folhas que já tinham sido feitas, certo? Quem não colou e de repente, eu peguei o meu caderno e comecei a fazer os desenhos a partir de agora, não tem problema. Você vai pegar aquelas folhas que você já fez e vai guardar na sua pastinha. Eu não quero colar, o caderno vai ficar muito grosso. Tudo bem. Quem colou, ótimo. Quem não colou, guarda as folhas na pastinha e continua. E a partir de agora é tudo no caderno. Tanto a turma da manhã quanto a turma da tarde. Porque a professora da manhã é a professora Daiane e a professora da tarde é a professora Luciane. As duas usam um caderno. Alguns alunos tinham a pastinha com plástico, que nós nem chegamos a usar e não vamos usar. A gente talvez iria fazer, se a maioria tivesse, era um portfólio onde a gente ia colocar os nossos trabalhos do alfabeto que a gente estava fazendo em sala, lembram? A letra A, com a letra B, nós fizemos todas as letras. Então, guarda essa pastinha, porque ela vai ser muito útil mesmo do 6º ano em diante, que os professores usam bastante. Inclusive, a professora de artes usa pastinha a partir do 6º ano, tá? Então, guarda essa pastinha que você vai usar adiante. Essa pastinha voltou para casa com impressões dentro. Eu e a professora Letícia tivemos o maior cuidado para colocar em todas as pastinhas igual. Todo mundo ganhou igual. Então, eu já usei o texto da centopeia. Cola no caderno de português ou deixa ele preenchido na pastinha. Quando é para colar, a professora já manda na videoaula, cole no caderno. Você já fez alguns mapas, por exemplo, você fez esse aqui, né? E provavelmente na semana que vem nós já vamos fazer esse. Você já fez esse, né? Já fez alguns trabalhinhos de recapitulação. Alguma coisa que a professora não deu, a professora ainda vai dar. Você vai ver que tem esse alfabeto aqui, ó, tá? Você já tinha uma régua que você tinha ganhado no seu período enquanto você estava na sala. Esse alfabeto é muito importante porque você sempre vai olhar. Se você quiser guardar ele,
você recorta ele bem direitinho e cola na contracapa aqui, ó, do caderno de caligrafia. Aí você sempre pode voltar ali e conferir. Esse alfabeto é seu, para o seu uso, para você pesquisar. Ai, o H maiúsculo, como é que é a voltinha? Vai lá e dá uma olhada, tá? Então, uma sugestão é tirar o excesso e colar na capa do caderno de caligrafia. Ou deixa dentro da pastinha e sempre que você precisar, você consulta, tá? Você vai ver que aqui na pastinha já usamos a cruzadinha, tem texto, tem atividade. É para fazer? Não, é para esperar a professora dizer que é para fazer. A professora vai dar a videoaula, vai trabalhar no momento. Você tem uma pastinha, deixe guardado, arquivado na pastinha. Quando a professora pedir, você usa. E esses trabalhinhos que eu dou para desenhar, trabalho de Brusque, o sistema solar, põe aqui na pastinha, guarda. Até 31 de dezembro o ano não acabou. Então deixa ali, porque isso tudo tem como ser avaliado. Aí no fim de ano, quando você sabe que você está indo para o 4º ano, que a mãe faz aquela faxina, né? A maioria das mães costuma jogar muita coisa fora. Mas até o final do ano, guarde, tá? Também receberam folha branca. Então, não adianta dizer que não tem material, porque tem. Todo mundo ganhou folha branca, então quando é para fazer desenho, trabalha na folha branca. E folha colorida. Então, quando artes ou a professora pede coisas com recorte, que use colorido, você tem. Só você economizar que você vai ter até o final do ano. Ok? Receberam pincel e guache, quem tinha levado, né? Que alguns alunos não tinham levado. Guardem, a professora de artes pode estar fazendo algum trabalho e pedindo, você já tem em casa, tá? E vai sobrar, você pode reutilizar no que vem. Quando a professora de artes ou a professora Juliana diz assim, ó, seja criativo no seu desenho, use o que você tiver vontade, né? Giz de cera, lápis de cor, guache, você pode usar, é uma opção. E agora vamos para os livros. Eu vou falar de cada livro, tá? É importante você acompanhar, você prestar atenção. Regra principal. Até 31 de dezembro, final do ano, ninguém recorta nenhum desses livros, tá? Você vai recortar aqueles que a professora deu lá na primeira semana de aula, que eu dei 2, 3 livros para cada aluno, tá? Vamos usar eles todinho? Não. Vamos usar aquilo que for possível, que der tempo e que a professora achar que se encaixa no conteúdo. Mas vamos usar, quem sabe, todos eles um pouquinho, tá? A partir de agora você vai ganhar sempre a videoaula, a atividade e uma atividade no livro e uma atividade extra, tá? Parte boa, todos eles novinhos, impecáveis e você pode escrever nele. Você não precisa copiar no caderno. Esse livro é seu. Coloque o seu nome na primeira página. Ele é seu. Você vai poder ler, acompanhar a explicação e responder no livro. Vamos começar com esse aqui. Esse é um livro que é tipo um projeto extra, né? Ele é o mundo ao redor. Tem vários temas, né, que podem ser trabalhados, né? Por exemplo, a criança e o mundo. Vamos supor que a professora use alguns textos desse e peça para você fazer atividade. Então, deixe ele bem guardado na sua estante, na sua escrivania, né? Ou lá no seu quarto, no seu guarda-roupa, onde você guarda seu material. Seja organizado, porque nós vamos usar, tá? Talvez não ele todo, mas muita coisinha dele que eu já olhei e gostei de algumas coisas e nós vamos aproveitar. Livro de história. O livro de história, ele não fala exatamente aquilo que a professora quer trabalhar, como a história de Brusque, né, de Santa Catarina, mas tem alguns conteúdos, algumas páginas que vai ser importante para a gente utilizar. E às vezes eu vou dizer assim, ó, para complementar o assunto de hoje, leia a página tal do livro de história, ou faça as questões da página tal. Por exemplo, aqui, ó, tem uma tabelinha para preencher. Esse aqui vai trabalhar a questão de quem é o prefeito, quem é o vice-prefeito. Eu posso dar como uma pesquisa e você vai preencher aqui no quadro. Mesma coisa o livro de geografia. Vai ter coisas que vamos usar e vai ter coisas que não. Vai ter coisas que vai ser só para leitura, para pesquisa.
E mesmo que você não utilize ele esse ano, serve para pesquisa para os anos seguintes, ok? Ciências, mesma coisa. Vamos usar páginas e outras não vamos. Mas muita coisa vai ser vista, porque aqui, por exemplo, tem um trabalho muito bom sobre o solo. A professora já fez uma videoaula do solo. Fizemos até um teste, porque o livro estava na sala de aula. Mas eu posso dar um reforço, uma recuperação do conteúdo e dizer, como recuperação do conteúdo solo, leia e faça as atividades das páginas, né? Eu dou o número das páginas e mande a foto para a professora. Então, é assim que eu vou estar avaliando vocês, tá? E os dois últimos. Vocês vão dizer, mas tem um de artes. Somente a turma da tarde tem esse livro e a professora Luciane que utiliza. Então, ela que vai trabalhar com vocês sobre isso, ela vai estar mandando as orientações. Os que nós mais vamos usar, e se der, vamos usar ele todinho. Matemática e Língua Portuguesa. São 2 livros excelentes, tá? E a gente não pode desperdiçar o conteúdo que tem aqui, as atividades. Muita coisa boa para se usar. E o mais importante, você não vai ler no celular, você não vai ler na televisão, no computador. Você vai ter o livro na sua mão, ele é seu. E quando a professora disser, faça o exercício, você pode responder em cada linha, você não precisa copiar no caderno. Então, cuide muito bem desses livros, porque nós vamos começar a utilizá-los na próxima semana. Regra importante, não se escreve no livro de caneta, somente a lápis. Por quê? Porque você tem que ter a capacidade de apagar, de corrigir, né? E a caneta vai borrar tudo e vai estragar a página, certo? Ah, professora, depois, até o final do ano, não utilizou algumas páginas. Você pode utilizar como um estudo, como um aprendizado, ok? Falamos da organização dos materiais, agora vamos falar da organização das aulas. A partir de segunda, muda. Segunda vai ser o dia de língua portuguesa, português e educação física. Terça vai ser o dia da matemática, já era o dia da matemática, né? Quarta, artes, leitura e caligrafia. A professora acrescentou que a gente tem que dar uma evoluída no nosso conteúdo, certo? Quinta vai ser o dia de ciências, ou história, ou geografia, ou ensino religioso. De acordo com os temas que eu vou trabalhando, eu vou mudando a disciplina, certo? E sexta vai ser um dia diferente, ele vai ser um dia de matemática e português. Então, pode ir só atividades no livro ou de reforço, pode ser uma pequena videoaula para você fazer alguma coisa, mas sempre com as 2 disciplinas. De repente a videoaula é de português e depois tem umas continhas de matemática, certo? Por que isso? Porque ano que vem é 4º ano, porque você precisa ter uma rotina, estudar todos os dias, de manhã, de tarde ou de noite. Ah, meu pai e minha mãe só chegam à noite. Enquanto a mãe vai fazer a comida, enquanto a mãe vai lavar a louça, você senta na mesa, você assiste a videoaula e você faz. Porque tudo que a professora explica na videoaula, você não precisa do pai e da mãe. Só prestar atenção em mim e fazer. Não entendeu? Assiste de novo. Certo? Eu vou mandar esse cronograma na segunda-feira, tá? Ou mesmo na aula de hoje eu vou mandar. Como é que vai funcionar? Sempre vai ser assim? Ah, talvez tenha uma mudança. Por exemplo, se fosse essa semana, para mim trabalhar brusque, tinha que ser na segunda-feira, eu não ia esperar até na quinta que já passou o feriado. Então só vai ter alteração se tiver alguma data comemorativa, tá? Segunda-feira a gente começa a todo vapor. Nós vamos trabalhar bastante, muito e com empenho, tá? A professora faz a parte da professora, grava a videoaula. Por exemplo, agora eu estou gravando, já é tarde da noite, para ter o silêncio, para conseguir fazer as coisas com qualidade para você. Durante o dia a professora atende aluno, a professora cadastra as coisas no sistema online, a professora tem que estudar, tem que ler e tem que planejar as aulas. E você, como aluno, como estudante, tem essa responsabilidade de segunda a sexta cumprir, tá? Para encerrar,
Estou muito feliz que eu já recebi um monte de vídeo do que é ser estudante, matando a saudade de vocês. E acho que depois vocês vão matar a saudade dos amigos, porque os amigos estão falando e você vai ver eles falando. E tem mais uma atividade bacana no mês de agosto que nós vamos fazer com vídeo, com filmagem. Vocês vão gostar. Porque assim todo mundo vê todo mundo, né? E a gente consegue matar um pouquinho a saudade dos colegas, ouvir os colegas falando. Quanto ao desenho da cidade de Brusque, muito esforço, beleza, diversidade, sabe? Teve assim, ó, bastante criatividade, a professora gostou bastante e alguns ainda não me enviaram. Mas como eu sei que hoje é sexta e que no fim de semana alguns pais gostam de estar conferindo, ajudando, até no domingo, meia-noite, pode estar mandando para a professora. Por que até no domingo? Porque na segunda-feira eu vou estar trabalhando com o que eu recebi, montando o vídeo para enviar para vocês na terça, tá? No demais, siga os passos no grupo, a professora manda passo a passo. Não tem que ir lá abrir atividade. Bom dia, aula de matemática, vem um áudio, ouve o áudio. Depois, assista a videoaula, assiste, depois faz. Se você faz passo a passo, não tem erro. Você vai ser um aluno que vai conseguir fazer, tá? Bom fim de semana, feliz Dia dos Pais, a todos os pais. Não o pai biológico, mas a mãe, que muitas vezes é mãe e pai, a avó, o vô, o tio, o padrasto, né? Tem muitos tipos de pai. E também vai uma mensagem para os pais, né? E uma contação de história especial para assistir vocês e seu pai, ou quem você considera como seu pai. Então, um ótimo Dia dos Pais no domingo para todas as famílias. Um beijão e até segunda. Organização, ok? Até mais.